Boa noite a todos, tá? Muito obrigado pela presença para a gente fazer esse grupo de estudo. A gente já está liberando lá no canal do YouTube, espero que vocês tenham visto todo o material que a gente se reúne aqui para estudar, liberando para os outros instrutores e eles vão acompanhando. Também a gente tem feito uma live, tá, pessoal? Todas as 16 horas da tarde no Instagram para a gente trocar ideia. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, tá? Eu vou começar e depois a gente divide os trabalhos. Vou buscar aqui um material que eu tenho no meu Drive, né, de interpretação e trocar algumas informações, beleza? Assim que alguém quiser falar, é só abrir o microfone e me interromper, a casa é nossa. Bom, aqui é uma análise, tá, das principais obras das danças tradicionais gaúchas. Como vocês podem notar, não está aqui o livro do seu Moacir, não está aqui o livro do Cristiano, não está aqui o último livro do seu Paixão, mas eu fui dar uma olhadinha e eles trazem quase as mesmas características. Então, fiquei mais tranquilo, não precisei mexer nesse material antigo. As danças tradicionais gaúchas originam-se das danças gaúchas brasileiras e das trazidas pelos imigrantes. O que eles queriam dizer quando escreveram isso nas obras? Que o Rio Grande do Sul foi colonizado diferente dos outros estados, de dentro para fora, e 250 anos depois da descoberta do Brasil. O que isso quer dizer? Que as nossas danças são de origem espanhola, de origem portuguesa, certo? Mas elas são luso-brasileiras. Então, enquanto nós estivermos avaliando, nós não podemos cobrar castanholas que sejam castanholas especificamente espanholas, e sim uma imitação. E imitar é arremedar grosseiramente. Então, que mais? A gente não pode cobrar um comprimento de minueto, especificamente igual ao minueto, porque ela não é um minueto. Ela tem características desse minueto, certo? Abrir o microfone, pode me ajudar quem precisar me ajudar aí. Estou esperando. Alguém para fazer algum comentário? Tony, Sim, tá me Pablo. ouvindo? Estou. Na verdade, o minueto em si não se dançou aqui, né? O que se dançou foi uma arremedação desse minueto, né? O Pablo, boa pergunta. Algumas dessas obras trazem nas regiões portuárias, se eu não me engano, mais ou menos Rio Grande, lá perto do Thiago, se dançando a galharda, tá? Então é o mais próximo que a gente tem do minueto, tá? Dançando nas regiões portuárias, que era onde recebia, digamos, uma imigração mais forte, tá? Uma presença do exterior mais forte. Então se encontra em algumas obras falando sim isso. Cristiano, me ajuda. Mais alguma coisa para responder o Pablo? Não, acho que é isso aí, Tony. É bem por aí. Há uma confusão muito grande porque algumas pessoas procuram o minueto europeu e trazem para nossas danças, e aí que é o problema, porque na realidade é característico, né? É uma característica do minueto, mas não é o minueto europeu. Aqui, bom, tu já leu e tu já falou ali, né? Aqui ele se agaúchou. Então é um grande erro nosso quando a gente vai pegar. Ah, não, porque lá na Europa o minueto era assim. Tá, perfeito, legal, era assim. Só que depois que chegou para cá, ele pegou a nossa roupagem, né? Enfim, a nossa forma de dançar, né? Então eu acho que é um grande erro nosso quando nós temos como referência o minueto europeu. Não é como referência, que nós pegamos o minueto europeu puro, entre aspas, e trazemos para cá, né? Eu acho que, mas é basicamente isso que tu falou, né? Perfeito. Pessoal, ó, minueto, a definição do minueto é mínimo gesto, né? Passo miúdo, mas não é especificamente um minueto que a gente dança um arremedo, tá? Essas danças aqui se agaucharam, adquirindo cor local e foram marcadas por duas principais características da alma do gaúcho, a teatralidade e o respeito à mulher. Para nós, eu acredito que o mais importante é o respeito à mulher naquele momento ali, porque o tipo de teatralidade não é a teatralidade ou o gesto largo do campo lidando com o animal, e sim o gesto largo em um baile de família, onde o respeito e a cordialidade, assim como o respeito à hierarquia familiar, era muito presente. Sandro, me ajuda aí. Não, está perfeitamente falando, já está escrito, né? A questão é a gente conseguir transpor isso aí para os passos, né? E para a conduta do dançarino na hora que vai se executar a dança. Não se basear naquilo que já está escrito, né? Que não é, ela é original, mas ela não é 100%. Essa é a grande jogada, né?
Perfeito. Pessoal, todas as obras essas que eu li, as relacionadas ao Senhor Paixão, tá? E mais o livro do Cristiano, ele sempre, ao ler, eu enxergo o povo campesino. Dificilmente eu enxergo, exceto lendo Saint-Hilaire ou lendo outras obras, né? Eu consigo enxergar a característica europeia tão significativa. Posso estar equivocado, mas e também não quero puxar para esse lado. Mas mais alguém acha em algum local, ao ler essas obras, principalmente no que se diz ao comedimento, à característica familiar, ao respeito à mulher, ela sempre nos leva para o campo. Mais alguém tem outra informação? Eu quero contribuir, Tony. Vamos. Na época, vamos dizer assim, 1770, por aí, quando os estancieiros estavam fortemente, até mesmo os saqueadores, eles mandavam os filhos deles para a Europa. E isso, acredito eu, que teve uma influência muito grande quando eles voltavam, retornavam com essas danças, né, europeias, vamos dizer assim, e traziam para dentro da casa grande e tal. Então, acredito que é lógico que ela é diferente no meu ponto de vista. Eu disse, pode ser que isso esteja errado, né? Mas analisando o contexto, né, do estancieiro em si, que dançava na sua casa grande, o peão ele observava isso e ele fazia as imitações nos seus no seu lugar, vamos dizer assim. Então, acredito que existia também uma influência nesse sentido, né? Eu posso estar errado, mas eu acredito que sim. Não, perfeito. Desculpa, Jonathan, tu não está errado. Na página 64 do Augusto Saint-Hilaire, ele descreve um baile inteirinho, que é aquilo que o Tiaraju apresentou na sala, e ele fala do requinte, fala tudo isso aí. O que eu quis dizer assim é que significativamente em torno do Rio Grande, né, essas danças foram mais para o lado campesino do que aquele lado citadino que a gente coloca, mas não que não tenha sido feito. A tua citação é perfeita. Ou seja, o que se fazia na Casa Grande era imitado, digamos assim, no galpão e teoricamente na senzala, né? Mas, por exemplo, tu também citaste uma coisa muito interessante agora aí, ó. Os filhos dos estanceiros iam estudar na Europa. Então, isso divide o nosso pensamento dos dois tipos de estanceiros que nós tínhamos. Primeiro, porque foi dividido as fronteiras do Rio Grande do Sul em sesmarias, né? E a gente tem que entender que o Rio Grande do Sul foi colonizado de dentro para fora. Ao dividir em sesmarias, quem é que recebeu essas terras? Foram comandantes guerreiros, né? Digamos aqui nessas regiões de fronteira, que protegiam essa terra. Então, esse cara não é exatamente aquele estanceiro refinado, com aquele requinte. O que vai ter esse requinte é o filho dele que foi estudar fora. Só que a característica de mandar maior os filhos estudar fora é também da característica da região de Pelotas, se eu não me engano. Guris, me ajudem mais com isso aí. Exatamente. Em função do charque, né? Em função Exato, da produção do charque, a economia se baseava na região de Pelotas, então eles mandavam seus filhos estudar na Europa, né? Então, digamos assim, não é todo o Rio Grande... Para contribuir? Claro, deve. Tem um livro muito legal aqui em Pelotas, que é de um autor pelotense, Mário Osório Magalhães, que fala sobre, conta a história de Pelotas. É um livro pequeno, assim, super gostoso de ler, e ele traz exatamente isso. Ser considerada aristocracia rio-grandense por muito tempo, os charqueadores mandavam seus filhos para lá, e quando eles voltavam, eles traziam muito dessa forma de ser, da forma de agir, dos comportamentos, e também muito da forma de fazer, entende? Então, muito até das danças que a gente dançava aqui, esses filhos, quando voltavam, eles faziam de uma forma, com um comportamento diferente. Inclusive, a gente tem piadas, inclusive tem codinome aqui em Pelotas que falam que é terra de homossexuais e tudo mais, e é cultural, porque eles vinham com esses trejeitos delicados da Europa, diferentes dos gauchões daqui, e aí acabou se criando essa cultura. Só que nós temos, inclusive, livros muito bacanas aqui em Pelotas que trazem bem isso, de como aconteceu todo esse processo. É bem bacana. Perfeito. Priscila, tu já leu esse livro? Sim. Então tá, na próxima reunião já teremos, pessoal, uma explanação completa da Priscila
sobre interessantes desse livro. Quem acha que deve ser assim, abra o microfone. Esse eu não conheço. Tony, colegas, todos que estão aí com a gente, eu acho que esse efeito de se encaminhar os filhos para fora da sua localidade, onde tinham suas fazendas, suas casas, além, claro, de Pelotas ter essa proximidade com o Porto na época, né, que isso também ajudou, né? Mas isso é algo cultural até hoje. Até hoje. Não mudou? Vocês todos sabem que eu trabalho numa entidade onde todos os meus alunos são oriundos de cidades pequenas que os pais mandaram os filhos para estudar fora. Então, o ato ainda não mudou. O que mudou foi os comportamentos das gerações, dos tempos, né? E acredito também muito o que era o sofisticado para aquela época e o que é o sofisticado para agora. Né? Eu acho que essas coisas a gente tem que tentar debulhar um pouco mais para poder tentar achar um denominador, né? Perfeito, Sandro. Show de bola. Eu tenho um questionamento. Eu tenho um questionamento, principalmente é uma troca de ideia com o pessoal que avaliou aí. Será que essa confusão, porque na verdade a gente tem uma confusão do minueto em si, passa tempo e acaba vindo nas planilhas da gente que o grupo está muito europeu na sala. Será que isso não aconteceu devido a alguns grupos grandes que quando trouxeram a Braga ou trouxeram esse charqueador para a sala, eles não vieram excessivamente elegantes e foram premiados? E aí deixou aquela marca daquela elegância e não dessa ideia de que aqui as danças chegaram e se agaucharam? Boa, Pablo. Eu acho que é por aí mesmo. Porque sempre o que acontece com todos os grupos, né? Eles acabam copiando o campeão. E ao copiar o campeão, eles copiam também os erros dos campeões, né? Independente do campeão de qual ano. E isso acaba acontecendo. E a gente tem que reconstruir essa visão, né? Essa visão relacionada ao que seria naquela época, naquele tempo, com que tipo de característica de homem, né? Era aquele, e que tipo de requinte se falava exatamente. Se era um requinte... porque o que acontecia naquela época, né? E se isso a gente pode retratar exatamente no salão, né? Por isso, eu vou tocar um pouquinho mais, senão a gente vai ficar aqui. Eu acho que a gente tem que ir mais na fundamentação, né? A respeito disso. A gente ouviu 2 ex-avaliadores, ainda avaliadores, desculpa, Tony, falando... Só deixa eu... Sim, a casa é nossa. Só reforçando aquilo que tu falou da pesquisa, que eu queria até ter falado, que tu comentou que a maioria das pesquisas foi do homem do campo, enfim, do campesino e um pouco do pessoal da cidade, e eu até arrisco a falar que foi mais na região da Serra. Não sei se vocês vão concordar comigo ou discordar, mas além de ser dessa questão, se nós formos pegar, por exemplo, tu citou ali Saint-Hilaire ou outros escritores, eles falam dos bailes, por exemplo, nas cidades, que é totalmente diferente do que era um baile do interior. E, inclusive, ele diz que houve épocas que não se permitia o uso da bombacha. Então eu ainda vou mais longe, além de ser só questão mais a pesquisa campesina e mais na região da Serra, assim, acredito eu, pode ser que eu esteja errado, né? Mas só para botar mais uma lenha na fogueira. É que os resquícios, né, Cristiano, se encontravam mais nos anciões da Serra, porque ali até pelo nível de isolamento, né, que eles tinham em relação à capital, a capital chegava a modernidade mais rápido, no interior demorava mais, então se ficava cultuando. É por isso dá o hibridismo, né? Pessoal, vou meter mais um pouquinho os passos, se ninguém mais quiser contribuir, mas eu concordo com o Cristiano, que a maioria das pesquisas acabam sendo nesses rincões mais longínquos, né? Eu quero contribuir, Tony. Uma das minhas preocupações, bem rapidinho aí, até que não ficou muito tempo, uma das minhas preocupações é no primeiro momento, se tinha uma diferenciação quando você vestia uma braga, e eu mesmo trabalhei muito com isso, com o entendimento que aquele senhor, aquela representação, né, era diferente do que usava bombacha, do que usava, vamos dizer assim, xiripá. E eu passei por situações, acabei até, vamos dizer assim, me confundindo muito com isso, com a situação atual, em algumas avaliações que eu tive também,
onde me parece que essa característica, por exemplo, assim, o peão, o estanceiro vai dançar um minueto. Então, ele tem que dançar de uma determinada forma, da mesma forma que se dança de xiripá farroupilha, da mesma forma que se dança de bombacha e tal. Me parece que se houve uma confusão no decorrer do nosso processo avaliativo, onde se perdeu assim essa essência do homem da casa grande, dessa essência do peão, né, que observou o patrão dançando e copiou nos galpões, como tu disse, e assim essa evolução foi vindo até vir a bombacha. Eu não sei se eu estou errado, mas eu senti muita dificuldade, e ainda vejo hoje essa dificuldade de se enxergar um trabalho onde se diferencia estes seres que viveram aqui no Rio Grande. Pode ser que eu esteja errado, mas eu sinto uma dificuldade nisso. A gente tenta colocar alguns trejeitos, vamos dizer assim, né? Quando se dança de estanceiro, mas aí a gente acaba tendo dificuldade da pessoa que está avaliando nos entender que aquele é um estanceiro. Aí, daqui a um pouco, enfim, não sei se eu consegui expressar a minha opinião, essa é a minha preocupação. Jonathan, nós encontramos muita gente caminhando e se escondendo atrás da pilcha. Pode notar que as primeiras bragas e todas as pessoas se esconderam atrás da pilcha, botavam bragas e ficavam mais rígidos. A gente começou a perceber que não estavam dançando. Mesmo de braga eu tenho que dançar. O que a gente não pode deixar aqui como estudiosos, não como avaliadores, tá? De entender é que realmente se o figurino for da época e eu criar um quadro artístico que me leve para aquela época, eu tenho que me comportar como aquela época, se eu quiser transmitir isso. É um pouco diferente dos outros eventos, como Fegadã e Vacaria, onde os trajes são misturados, mas nunca entra a braga em específico. Tá? Me ajuda aí, Sandro. O figurino influencia o comportamento na sala ou não? O que tu acha? Depois pode vir em cima aí, quem tiver a fim de comentar. Olha, eu acredito muito, pelo que a gente estuda, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, né, de que sempre tu vai conhecer o ser humano em função do traje, estou falando em representação artística, né, onde ele vai te mostrar a classe social dele, onde ele vai representar com gestos e comportamentos aquilo que ele está retratando. Nem céu, nem terra também, né? Tem que deixar bem claro isso. Mas daí a gente volta naquilo que a gente falou outro dia, né? Inclusive foi o Cristiano que falou, é conceitual. Eu tenho visto grupos que usam trajes atuais, que aqui se a gente vai falar agora de traje atual, nós estamos perdidos no que é um traje atual, do que ele fala e do que ele é representado na sala, vai ser para um outro momento, né? Mas o traje atual, as meninas se vestem altamente luxuosas, os meninos, né, também, e usam um comportamento e gestuais e todo um clima na sala de como se estivessem usando, por exemplo, um traje de estanceiro. Então, essas diferenças, eu acredito que tem que ser, porque eu acredito que o traje te leva, assim, a um comportamento. E se é um traje histórico, já está falando, né? É histórico, não é da tua época. Tu está pesquisando, tu foi atrás de alguns segmentos para poder achar alguma forma de compor o teu personagem. Eu acredito que ainda o traje ainda tem que ser algo muito bem representado. Perfeito. E muito bem avaliado para quem está assistindo. Tá, pessoal, já deve ter recebido o aviso aí que a nossa reunião vai cair em 10 minutos, eu acho, né? Porque nós estamos fazendo uma reunião com um aplicativo que nos permite apenas 40 minutos. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte, mas não quero acelerar. Se ela cair, a gente... Posso ajudar o Sandro ali? Deve. Na questão dos trajes, por exemplo, quando eu... Acho que todo mundo, a grande maioria me conhece, sabe de onde eu vim. Quando o Tony me levou, eu virei narteiro, a minha inquietação era essa, sabe? O Nicoloso vai concordar comigo que aqui onde nós dançávamos, todo mundo se comportava da mesma forma. E isso foi o que me levou a estudar, porque eu acreditava que não era daquela maneira. E nem eu também acho que nem é da maneira que a gente faz.
Mas eu estudei a questão da sociabilidade, a sociologia das pessoas, e isso é óbvio até no dia atual. A gente se comporta conforme o ambiente. Então, o traje tem muito a dizer. Isso foi o lado do Bernardo, foi essa questão. Se tu está caracterizando um traje, tu tem um tipo de comportamento. Se tu vai botar um outro traje, enfim, se o teu grupo, no caso, vai usar um outro traje, teu comportamento vai ser distinto. Então, isso foi o que... A minha inquietação foi essa, tu entende? Porque o próprio Paixão, quem conheceu ele, sabia que o Paixão se portava conforme o ambiente. Ele era assim. Se ele ia falar com o prefeito, por exemplo, da cidade, ele tinha um comportamento. Se ele fosse para o galpão, ele tinha outro comportamento distinto. Tudo isso foi o que fez com que eu fosse atrás. Porque eu não é que eu não concordasse, mas eu vi que tinha alguma coisa, por exemplo, no Feiradão, na Vacaria, enfim, que não combinava com aquilo. Enfim, uma inquietação minha. E daí eu achei a saída no Lanarte, né? E correndo atrás e perguntando. Então, isso que o Nicoloso falou enfim, é só para reforçar, né? Eu concordo perfeitamente, porque a pessoa vai se comportar conforme o traje. Se tu pegar um homem do campo, ele tem um comportamento. Se tu pegar uma pessoa da cidade, ele tem outro distinto. E eu concordo com o Jonathan. E isso eu ainda acho que é em função de alguns instrutores ter a fórmula. Então ele tem aquela fórmula que deu certo no grupo de Antônio Prado, daí ele leva essa fórmula que dá certo lá para o Alegrete, vai ensaiar lá, e independente da roupa, eles têm a mesma forma de dançar. Isso acho que é a minha opinião, não sei se eu estou certo. É a mas cópia só dos ajudar... campeões que o Tony falou antes. Né? Professores, na verdade, eu estou vendo antes o que o Tony... Está cortando, Pablo. Na verdade, ouvindo o que o Tony falou pela época que ele comandava a avaliação, eu acho que, será que não foi nós, instrutores, que estragamos esse traje? Porque durante muito tempo a gente pegou a equipe, olhava uma equipe, analisava ela, essa equipe não é tão forte para dançar o gauchão, mete uma braga neles. E aí, em algum momento, se confundiu o que era esse gaúcho mais largado do gaúcho mais elegante. Pablo, na verdade, é sempre a gente que estraga, né? A gente quer buscar o resultado e acaba não pesquisando o suficiente. Por isso, não sei se o tema se esgotou. Professor? Sim, quem quer contribuir? O que eu vejo, assim, essa questão de ciclos, tudo nós temos um norte, né? Mas, na realidade, nós temos que buscar, sim, a fonte, o início disso tudo, mas nós temos que se adaptar, né? Como vem aquela questão né, as danças se agaucharam, ganharam a nossa tradicionalidade, então nós temos que trazer para a nossa realidade, não é nós partir de lá do início e querer trazer de lá dessa parte aí. Eu acho que isso que a gente tem que procurar trabalhar nos grupos, né? A gente tem que saber, sim, o minueto, onde foi dançado, onde foi criado, mas nós temos que trazer essa questão da parte de avaliação é bem complicado, né? É bem isso, a gente quer, no fim, andar conforme o andar da carruagem, né? E nós acabamos estragando, sim, né, essa parte de avaliação. E o que eu vejo, assim, nós temos que preparar os nossos grupos, não somente, infelizmente, a gente trabalha para essa questão de concurso e festival e tudo mais, mas, na realidade, nós tínhamos que preparar, né, para mostrar o verdadeiro sentido do tradicionalismo para o grupo. É bem complicado essa parte aí, que daí entra o que o colega Gleidson falou ali, né, que a gente, no fim, a gente acaba estragando muitas coisas aí por essa situação aí, né. Perfeito. Acredito que tem um ponto... Trabalha para a competição. Acredito que existe um ponto principal que os instrutores, e eu mesmo já fiz isso, é esquecendo o ciclo apresentado. Então, quando se fala vamos pegar o ponto forte que nós estamos falando sobre o estanceiro, ele tem que ser respeitoso, do meu ponto de vista, ele tem que ter, vamos dizer assim, seguindo a característica da sua época, mas você não pode esquecer, por exemplo, o ciclo que você está apresentando. Eu acho que o maior erro é esse. Por exemplo, então quer dizer que ele tem que ser respeitoso, ele tem que se portar diferente na sala, mas aí o que acontece, a gente acaba saindo fora do ciclo ou da essência do ciclo que a gente está trazendo para a sala. Então, acho que isso é bem complicado.
né? Penso eu, né? Desculpa, Jonathan. Ali no chat tem o Cláudio, tá? Que está no iPad, e o Cláudio está com o microfone fechado e ele está perguntando como seria o julgamento do comportamento do estanceiro. Na verdade, a gente está deduzindo, exatamente definindo, porque a gente não é jurado aqui, a gente está dialogando a respeito, né, e chegando a algumas conclusões. Então, eu respondi porque ele não sei se estava certo. Perfeito. Eu vi que que tu acabou respondendo. Então, quando alguém não conseguir falar com a gente, alguém perceber, pode responder, tá gauchado. Guris, posso seguir aqui? Teatralidade, tá? Qualidade de teatral, tom exageradamente dramático, conformidade de uma obra, exemplo, literária, cinematográfica, com as exigências do teatro. Eu trouxe esses símbolozinhos aqui que o Thiago, que faz dança, deve conhecer mais ainda, né? Essa parte aqui. Mas só para dar a dica para vocês que muito não. Acredito que quase que 90% do que acontece, a gente precisa do facial. Porque o facial, ele acaba nos auxiliando em vários momentos com relação ao gestual que a gente está realizando. Ele ameniza ou ele dificulta através do facial. Então, nessa teatralidade, lembrando que a gente falou lá em cima, não é uma teatralidade de um gaúcho gestual no campo com o gado, e sim num baile na presença da mulher e da família. Então, o facial é muito importante. Por isso, conversar sobre o facial. Facial em termos gerais. Está aberto para discussão. Eu indico aí para os colegas, em termos de facial, ler um livro que se chama O Corpo Fala. Cara, eu li já umas 2 vezes esse livro. Ele desmistifica muita coisa. Perfeito. Thiago, alguma coisa para contribuir a respeito de facial? Não, o que eu ia colocar é que eu acredito que... Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Não, o que eu acredito que o facial, na realidade, e até uma coisa que eu ia colocar ali na questão do traje, que a gente precisa sempre representar algo, mas está muito relacionado também com a aparência que nós queremos representar, que nem sempre é a que nós vivemos, né? Isso também está incluso na classe social. Até nos dias de hoje, nós nos arrumamos melhor para ir a uma festa. E não, eu acredito que não acontecia de forma diferente nos bailes antigos. E no que diz respeito ao facial, eu acredito que as características que mais... Nem digo características, mas a questão da intenção dele, né? O facial, ele existia por um motivo. Era necessário se tornar caricato para dizer algo. Desde os bailes, né, que a gente estuda, pelo menos na faculdade, que nós estudamos bastante a questão dos bailes europeus, né, os bailes lá do Luís XIV, que tu vai trazendo para cá, e que eles chegam aqui e as danças se agaúcham, né, elas somam-se a várias características nossas, o facial se mantém como uma ideia também, não é um meneio, mas é um artifício que se utiliza para dizer algo. Então, eu acredito que essa ideia de passar alguma coisa, demonstrar uma intenção, é o principal motivo do facial ser tão forte, ser tão válido ainda hoje na nossa avaliação. Com o microfone fechado, Tony. Fechado, Tony. Eu estava com o microfone fechado porque o meu cachorro resolveu chorar aqui do lado agora. Thiago... Aqui a gente costuma dar comida para eles, daí eles não reclamam.